Fala pessoal do segundo ano, aqui é a professora Lucy e na nossa aula de hoje eu não pude estar presente ao vivo com vocês no Zoom devido a uma consulta médica, tá? Então eu resolvi gravar esse vídeo para poder ajudar aí o pessoal com a revisão da nossa PR1, ou seja, a nossa prova de recuperação semestral que vai acontecer na semana que vem. Tá? Então, eu separei essa aula em duas partes. Uma parte 1, que vai ser o vídeo que vocês estão assistindo agora, tá? E a parte 2 a gente faz normalmente no nosso horário de aula amanhã ao vivo no Zoom, tá? Eu separei como, pessoal? Já que a recuperação semestral, eu escolhi 2 capítulos do primeiro bimestre, que nós vamos falar agora nessa parte 1, e mais 2 capítulos do segundo bimestre, que nós vamos falar na nossa aula de amanhã, sexta-feira, lá no Zoom, tá? Então, são assuntos diferentes. Não quer dizer que assistiu esse vídeo não tem que participar da aula sexta, tá? São conteúdos diferentes. Bom, conteúdos que vamos falar hoje: razões trigonométricas no triângulo retângulo e soma e subtração de arcos. Então, vamos começar. Falando de razões trigonométricas no triângulo retângulo, o que eu quero que vocês tenham mais em mente são os exercícios de aplicação dessas razões trigonométricas, tá? Então, eu quero que vocês lembrem de aplicar isso somente em triângulos retângulos, ou seja, aqueles triângulos que têm um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá bom? Que razões trigonométricas são essas, Lucia? Nós falamos aí no primeiro bimestre, pessoal. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e a tangente, que é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, tá? A tangente nós também podemos escrever como a razão entre o seno e o cosseno. Olha só, se a gente coloca ali seno dividido pelo cosseno, nós podemos anular ali a hipotenusa dos denominadores, sobrando somente quem? O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é justamente a definição de tangente, tá? Então, a tangente a gente também pode fazer essa relação aí entre a divisão de seno pelo cosseno, tá? Vamos ver isso num triângulo? Então, ó, peguei um triângulo genérico aí para vocês, ABC, com os lados Azinho, Bzinho e Czinho. Esse triângulo é reto, ali no vértice A ele tem um ângulo de 90 graus, o que faz com que o lado oposto a esse ângulo de 90 graus, o nosso Azinho, seja a nossa hipotenusa, tudo bem? Os outros dois lados, o Bzinho e o Czinho, que estão formando ali o ângulo de 90 graus, nós chamamos de catetos, tá? Ah, Lucy, mas tem que saber quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Sim, mas isso não é fixo, isso depende de qual ângulo a gente está falando. Então, para poder diferenciar, eu vou dar nome aos outros ângulos também, olha só. Ali em cima, estou marcando o ângulo alfa e ali embaixo estou marcando o ângulo beta. Se eu pergunto para vocês primeiro o seno desse ângulo alfa, a gente vai ter que pensar no cateto oposto a esse ângulo alfa dividido pela hipotenusa. O oposto ao ângulo alfa, nesse caso, é o Czinho. Por isso que fica ali Czinho dividido por Azinho, que é a nossa hipotenusa. Agora, se eu pergunto o cosseno desse ângulo alfa, vai ser o cateto adjacente a alfa, ou seja, o nosso Bzinho dividido ali pela hipotenusa Azinho, tá? E a tangente de alfa, pessoal? É o cateto oposto, Czinho, dividido pelo cateto adjacente, Bzinho, tudo bem? Mas tudo muda se nós mudarmos ali o ângulo. Se eu passo a perguntar o seno de beta vai ser o cateto oposto a beta. Ó, como mudou o cateto oposto. Lá em alfa, o oposto era o C. Agora, em beta, o oposto é o Bzinho. Por isso fica seno de beta igual a Bzinho sobre a hipotenusa Azinho, tá? Cosseno do beta vai ser o cateto adjacente a beta, que é o Czinho, dividido pela hipotenusa Azinho. E a tangente de beta é o cateto oposto a beta, o Bzinho, dividido pelo cateto adjacente a beta, que é o Czinho. Reparem o seguinte, o seno do alfa está igual ao cosseno do beta, e o seno do beta está igual ao cosseno de alfa. Por que isso está acontecendo?
Bom, falamos isso lá no primeiro bimestre, vamos relembrar. Olha só, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser igual a 180 graus. Nesse caso, como ele é retângulo, nós já temos um ângulo ali de 90, ou seja, está faltando mais 90 graus. Então, o alfa e o beta juntos têm que somar 90 graus. Isso significa que alfa e beta são ângulos complementares, pois a soma deles é igual a 90 graus. Gente, quando nós temos ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro e vice-versa. Ou seja, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu ângulo complementar e vice-versa. Por isso que acontece esse troca-troca aí. Na tangente, se vocês repararem bem, a tangente de alfa está C sobre B. Na tangente de beta, vai estar B sobre C. Ou seja, uma tangente está igual ao inverso da outra tangente. Por quê? Tangente de um ângulo é igual ao inverso da tangente do seu ângulo complementar. Ou seja, é só trocar aí de posição o numerador com o denominador. Tudo bem? Aqui agora eu coloquei a tabela dos ângulos notáveis. Então aí a gente tem os valores das razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, dos ângulos que mais aparecem aí para nós, tá? 30 graus, 45 graus e 60 graus. Acrescentei aí também o 0 e o 90, que são ângulos especiais, vocês viram isso lá no estudo de ciclo trigonométrico, tá? Então esses valores são os valores que nós vamos substituir aí na maioria das questões, tudo bem? Coloquei aqui um exemplo que nós já fizemos juntos essa questão. Vamos rever agora, relembrar esse exercício. Olha só, temos nesse problema aí, lá em cima, um satélite, tá? Lá embaixo nós temos no canto esquerdo uma antena. Ele quer descobrir aí, nesse problema, a distância entre esse satélite e essa antena, que está chamado aí de S, tudo bem? Os dados que nós temos do problema são a altura desse satélite em relação à Terra, ou seja, está aí essa distância em relação à Terra de 839 quilômetros, e temos ali também que esse segmento de reta ligando a antena ao satélite faz com o solo um ângulo de 57 graus, tá? Então, olhando para esses 57 graus, vamos marcar o que a gente tem no problema, olha só. O 839 ali, quilômetros é o cateto oposto aos 57 graus, que é o dado do problema, tá? E o que a gente quer achar ali, que é o S, está oposto ao 90 graus, ou seja, é a nossa hipotenusa. Então, pessoal, é muito importante no problema vocês marcarem os dados que vocês estão recebendo e o que você quer encontrar na questão, porque assim fica muito mais fácil definir qual a razão trigonométrica que vocês vão escolher usar. Nesse caso aí, em relação aos 57 graus, nós temos o cateto oposto e queremos descobrir a hipotenusa, ou seja, a melhor razão trigonométrica para esse caso vai ser o seno. Por isso que nós vamos usar aí seno igual cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de quem, pessoal, nesse exercício? O seno dos 57 graus, correto? Então, ali o cateto oposto a ele é o 839 e a hipotenusa é o S. O seno de 57 graus não é um ângulo notável, correto? Então, ele deu ali no problema o valor das razões trigonométricas dos 57 graus. No seno ali, nós temos 0,839. Substituindo, aquele S ali que estava dividindo também, passamos para a esquerda, para o primeiro membro da equação, multiplicando, e agora a gente joga o 0,839 para o outro lado, dividindo. Resolvendo essa divisão, 839 dividido por 0,839 vai ser igual a 1.000, no caso aí a unidade de comprimento, quilômetros. Tudo bem, pessoal? Deu para relembrar? Façam mais alguns exercícios, tudo bem? Dessa parte de razões trigonométricas no triângulo retângulo. O outro conteúdo é soma e subtração de arcos. Então, vamos relembrar aí as principais relações que nós temos. Seno de soma, seno de um arco soma ou seno de arco diferença. Aí eu coloquei os dois juntos, tá? O importante que eu quero que vocês lembrem é do sinal, tá? Se o sinal ali está mais ou menos, lá na fórmula é mais ou menos. Se está mais, se for arco soma, no caso do seno vai somar. Se for menos, no caso do seno vai
diminuir, tá? É aquela história que eu falei para vocês na aula. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, tá? Então, isso aí vai servir para a gente poder fazer, calcular senos de arcos desconhecidos a partir de dois arcos conhecidos. Do cosseno, pessoal, cosseno A vezes cosseno B, seno A vezes seno B. E o sinal ali no meio do cosseno, lembra? Cosseno é do contra, ou seja, se tiver arco soma, lá na fórmula a gente vai subtrair. Se tiver arco diferença, lá na fórmula nós vamos somar. Por isso que está ali invertido o sinal. Tudo bem? E da tangente, tangente de A mais ou menos tangente de B, dividido por 1 menos mais tangente de A vezes tangente de B. Então, ó, lembra que a tangente é seno sobre cosseno? Então, lá em cima é igual ao seno, mantém o sinal. Lá embaixo é igual ao cosseno, então, do contra, troca o sinal. Tudo bem, pessoal? Bom, aqui como exemplo, que eu quero que vocês estudem mais e façam mais exercícios dessa parte, são essas relações, tá? Então, se, por exemplo, eu pergunto para vocês o seno de 2x, vocês podem usar a relação do seno do arco soma. Como? Seno de x mais x. E aí vocês conseguem modificar aí aquela fórmula que a gente acabou de ver, simplificar aquela expressão, tudo bem? É o que nós vamos fazer agora. Olha só, não era seno A, cosseno B, cosseno A? No caso aí é soma, mantém o sinal de soma porque é seno, tá? Ficou como x é igual a x, né? Ficou seno de x vezes cosseno de x, mais seno de x vezes cosseno de x. Gente, os termos são iguais, ou seja, seno de x, cosseno de x, mais seno de x vezes cosseno de x vai ser igual a 2 seno x, cosseno x. Tudo bem, pessoal? Relembrem também o cosseno de 2x que eu fiz com vocês em aula, tá? Treinem isso, treinem algumas outras transformações também, tá bom? Assim vocês vão estar preparados aí para a primeira parte, né, dessa prova de recuperação semestral. Tudo bem, pessoal? Bom, até sexta-feira. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários ou a gente tira na nossa aula de tira dúvidas de sexta-feira. Beleza? Foi um prazer estar com vocês. Um beijão e até amanhã.